Mas, irmãos, vamos dar encaminhamento hoje à série sobre os milagres de Jesus. Uma série muito interessante que todo dia nós vamos falar aí sobre algum milagre. E hoje, no dia de hoje, nós estudaremos um milagre que ocorreu em Jerusalém. E, aliás, esse milagre só é narrado no Evangelho de João. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles se dedicaram mais aos registros dos milagres que foram feitos na Galileia. O Evangelho de João registra esse milagre que é feito em Jerusalém. O Evangelho de João, aliás, ele registra 5 visitas de Jesus Cristo a Jerusalém. 5 visitas, quando você lê o Evangelho de João, que é uma biografia de Jesus, há 5 visitas. E o episódio que nós veremos hoje, sobre o qual nós nos debruçaremos hoje, é narrado na segunda visita de Jesus a Jerusalém. Então, dito isso, eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as Escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Hoje nós iremos nos debruçar sobre o Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao 9. Vamos abrir em João 5:1 para lermos essa passagem desse milagre que se dá no tanque de Betesda. É uma passagem muito conhecida, né? O milagre que se dá no tanque de Betesda. A cura do paralítico. João 5:1 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Esse subiu aí é como a gente usa assim, não é quando você vai para um lugar mais alto. Ele estava em Cafarnaum, que fica no norte de Israel, que é uma altitude menor do que Jerusalém. Por isso que diz subiu. Mas o interessante aqui, quando fala para uma festa dos judeus, só um pequeno detalhe que eu quero dizer, quando nós lemos assim, é que João fala isso, uma festa dos judeus, e nós já entendemos que ele fala não só para judeus, né? Ele está explicando que é para uma festa dos judeus, porque escreve também para o povo, para o gentil. Ele explica isso, só por curiosidade, que o evangelho é para todos. Então Jesus vem de Cafarnaum, vai a Jerusalém, sobe a Jerusalém para uma festa dos judeus. Podia ser a Páscoa, a Pentecostes ou a festa dos tabernáculos, as 3 principais festas dos judeus. Aí João 5:2, ele nos apresenta exatamente o lugar em que se dá o milagre. Olha aqui, vamos ler João 5:2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda. Betesda é uma palavra em hebraico de origem aramaica. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Perto da porta das ovelhas. A porta das ovelhas é um ponto de referência conhecido em Jerusalém. Fica ao norte do templo de Salomão, que é lá a porta das ovelhas. Não vamos nem ler, mas Neemias, logo no comecinho do capítulo 3, depois se vocês quiserem, vocês olham em casa, faz referência à reconstrução da porta das ovelhas, o portal das ovelhas. Agora, o importante é por que se chama portal das ovelhas. Esse lugar que fica ao norte do templo de Salomão, em Jerusalém. Porque lá, amados irmãos, eram vendidas as ovelhas que seriam sacrificadas no templo. Era ali, o pessoal ia lidar com os próprios pecados, tinha que levar o sacrifício. Aí aquela história, chegava lá, já tinha gente vendendo a ovelha, não vou levar nem de casa, vou comprar lá. Ia no portal das ovelhas, comprava a ovelha. Agora a ovelha às vezes estava suja, né, e não é servível para o sacrifício ao Senhor, tinha de ser lavada. E onde é que lavava as ovelhas? No tanque de Betesda. Interessante. Então é no lugar onde se lavavam
as ovelhas que seriam sacrificadas no templo de Salomão, no tanque de Betesda, que se dá o milagre sobre o qual nós nos debruçaremos hoje, que estudaremos hoje. Só fazer um registro, é interessante que na história intelectual, muitos céticos duvidaram da existência desse tanque. Como se João tivesse inventado isso, mas esse ceticismo aí durou pouco, né? Até que as escavações arqueológicas descobriram o tanque, e é exatamente da forma que a Bíblia se refere a ele. E hoje lá em Jerusalém, se você for a Jerusalém, você pode visitar o tanque lá, tá? As escavações já descobriram. Acontece que, além de lavar ovelhas, o tanque tinha outra função. E essa outra função era de acordo com a crença das pessoas. As pessoas criam, elas acreditavam que aquela água do tanque, em que as ovelhas eram lavadas para serem sacrificadas, que aquela água tinha poder de cura. E por essa razão, era um lugar em que os doentes iam para lá. Se reuniam lá porque criam que aquela água tinha poder de cura. É o que nos diz aqui João, capítulo 5, os versos 3 e 4. Vamos ler. Olha o que diz o verso 3 e 4 do capítulo 5 de João, que é o nosso texto base. Diz assim, ó: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Você imagina a situação, viu? Naquele lugar, ao norte do templo de Salomão, fica no extremo noroeste de Israel. Você tinha ali cegos, mancos e paralíticos. Então, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Vamos reler o verso 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Amados irmãos, quando uma pessoa lê isso, o que imediatamente salta aos olhos? Esse verso é um raio-x da situação espiritual do mundo. O mundo, amados irmãos, está cheio disso. É como o tanque de Betesda, como os arredores do tanque de Betesda, cheio de cegos, mancos e paralíticos espirituais. Precisando de quê? Do verdadeiro tanque de Betesda. Tudo que o Senhor faz, Jesus de Nazaré, tem um sentido mais profundo, belo, espiritual. As pessoas precisavam, como hoje, os cegos, mancos e paralíticos espirituais precisam do tanque de Betesda. Aliás, eu disse para vocês que Betesda é uma palavra que hoje já está em hebraico, mas sim, é de origem aramaica. E Bet, em hebraico, é casa. É uma palavra que muita gente conhece. Betesda é casa da misericórdia. Doentes espirituais querendo buscar a casa da misericórdia. Amados irmãos, é muito profundo. Betesda parecia mais um hospital, mas um hospital sem médicos e sem enfermeiros. Um hospital em que só se encontrava um agrupamento desesperado de pessoas doentes. Imagina a situação, pessoas doentes querendo jogar um tipo de jogo perverso. Imagina a situação, cegos, mancos e paralíticos esperando o mover da água, e quando a água se movia, criava-se um jogo perverso em que, em uma competição de horror, cegos, mancos e paralíticos tentavam chegar ao tanque para apenas o primeiro ser curado.
Imagine aqueles miseráveis empurrando uns aos outros para chegar àquele tanque e só o primeiro ser curado. Se era como um hospital, amados irmãos, uma coisa é certa: este lugar precisava desesperadamente de um médico. E não é de se estranhar que o médico dos médicos escolheria passar por aquele lugar. Olha o que o Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, no verso 10, nos diz. Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus veio buscar e salvar o que estava perdido. Mas, irmãos, esse é um sentido profundo, né? A teologia das Escrituras. Jesus, ele se inclina a todo momento para alcançar aqueles que precisam de cura. Mas não se enganem, não é apenas cura do corpo e nem apenas cura da alma. Sim, Jesus faz isso. Jesus cura o nosso corpo, Jesus cura a nossa alma. Feridas profundas da alma são curadas em Cristo Jesus. Mas Jesus se inclina principalmente para curar o nosso espírito, para nos dar a salvação para a vida eterna. Voltemos aqui ao texto base, vamos ver João 5,5. Ele vai falar de um desses doentes, vai falar do paralítico. Olha o que João 5,5 diz assim, preste bem atenção no que as Escrituras dizem. Um dos que estavam ali era paralítico, e não só era paralítico, fazia 38 anos que ele era paralítico, quase 4 décadas ali, amados irmãos, quase 4 décadas ali ao lado do tanque, e ninguém o ajudava a chegar à água. Aliás, de cegos, mancos e paralíticos, os paralíticos são aqueles que não apenas ninguém os ajudava, mas nem eles próprios podiam se ajudar. O cego podia tentar, tateando, achar, o manco também, mas o paralítico, e entre mancos e cegos, amados irmãos, quando nós lemos isso nas Escrituras, nós vemos que Jesus fixa o olhar exatamente naquele que não podia ajudar a si mesmo. Jesus, ele olha, sabe para quem? Para os rendidos. Jesus fixa o olhar para aqueles que dizem assim: de mim mesmo eu sei que não pode vir a minha cura. Conversão é rendição. Conversão é você se render e dizer: eu sei que por mim mesmo eu não posso, eu dependo do Senhor. Por isso, amados irmãos, por piores que sejam os seus problemas, problema de saúde, financeiro, casamento, problema com filhos, problema de toda a ordem, por piores que sejam os seus problemas, por pior que seja a sua situação, nunca perca a esperança. Nunca. Jesus transforma, Ele é capaz de transformar as nossas dores mais profundas. Jesus é capaz de atingir as suas feridas mais doloridas e fazer dessas feridas uma plataforma de onde você pregará a vida para o mundo. Jesus pode fazer das suas feridas o seu ministério. E você sabe o que é interessante aqui também?
que naquele aglomerado horroroso, medonho, naquele aglomerado terrível de pessoas mancas, cegas e paralíticas, no mundo cheio de mancos, cegos e paralíticos espirituais, assim como era ali, nenhum ali se deu conta da presença de Jesus, o Deus encarnado. Você já pensou sobre isso? Na presença do Deus, Criador dos céus e da terra, encarnado, que estava na presença deles, Deus, a solução para todos os problemas estava ali. E aquelas pessoas esperavam o quê? Um sinal ou uma maravilha, esperavam o mover das águas, para um show de horror alcançarem a cura. Isso é muito profundo, amados irmãos. Será que tem alguém aqui na nossa igreja hoje, alguém que nos acompanha? Será que tem alguém esperando que um fato extraordinário aconteça para alcançar a sua cura? Será que tem alguém aqui idêntico àquelas pessoas no tanque de Betesda, esperando um vento, um mover, algo extraordinário para que você diga: agora eu posso alcançar a minha cura, cura do corpo, cura dos pecados, cura do espírito? Não me entendam mal, eu sei que Deus age de todas as formas, inclusive extraordinariamente. Deus age nos moveres, nas coisas extraordinárias. Mas daí você não pode concluir que o mais extraordinário de tudo que existe não é um mover, mas é uma pessoa, Jesus de Nazaré. O sobrenatural mais extraordinário que existe, amados irmãos, está aqui, no meio de nós. O Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, está em sua igreja. Ele está aqui. E será que, como aqueles no tanque de Betesda, nós iremos negligenciar a resposta para os tormentos do corpo, da alma e do espírito, e vamos ficar na expectativa de que algo extraordinário, que nós consideremos extraordinário, aconteça, para que, assim como eles, num show de horrores, nós tentemos encontrar a nossa cura? Jesus de Nazaré, Ele veio para nos curar, nos resgatar, Ele veio para nos salvar. Ele é o Deus que deixa claro assim: olha, eu venho para que tenham vida, e não apenas vida, mas para que a tenham em abundância, que a tenham em abundância, como é que diz a outra tradução? Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância, que a tenham em grande quantidade, extraordinariamente. Está lá a passagem conhecida, João 10:10. Coloca aí, irmão, João 10:10. Lê aqui. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa não é a especialidade do nosso Senhor e Salvador. Ele não mata, não rouba e não destrói. Não é Ele. Se você está passando por uma situação, não coloque na conta dele. O inimigo de nossas almas vem para matar, roubar e destruir. Aí ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Essa é a tradução. E a tenham em abundância. Não apenas vida, mas vida plena. Amados irmãos, o paralítico não demoraria muito, ele descobriria a dimensão disso na vida particular dele. Ele descobriria o quão maravilhoso nosso Deus é, que se envolve num projeto de que tenhamos não apenas vida, mas vida em abundância.
Será que nós aqui, reitero assim, volto a perguntar, já descobrimos o quão maravilhoso Jesus é em nossa vida? Será que nós temos essa convicção? Em João 5,6, no verso subsequente, nosso texto base de hoje, nós vamos ver como Jesus age. Porque o João 5,5 nós lemos lá. No João 5,6 nós vamos ver como é que Jesus age. As Escrituras dizem assim: paralítico há 38 anos, ali naquela situação, quase 4 décadas ali. Aí o João 5,6 diz assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, paralítico, naquela sociedade, naquela época, deficientes tinham uma vida horrível. Paralítico há quase 4 décadas, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Paralítico era um miserável, 38 anos, conforme eu disse. E Jesus pergunta: você quer ser curado? A questão, amados, não sei se vocês entendem isso, portanto que nós entendamos isso. A questão que você precisa fazer não é se você precisa ou não de Jesus de sua vida, não. Todos precisamos de Jesus em nossa vida. Todos. Sem que você entregue a sua vida ao nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré, você não passará a eternidade ao lado de Deus, amados irmãos. Não sei a última vez que você ouviu essa palavra numa igreja, mas é importante dizer para vocês: fora de Jesus, o que espera a pessoa é o inferno. A questão mais profunda não é se precisamos, mas é se queremos Jesus em nossa vida. Você quer a vida eterna ao lado de Deus? Você quer sair da escravidão do pecado? Você quer sair do sofrimento? Você quer sair da sensação de uma vida sem propósito? De uma vida sem sentido? Você quer sair dessa sensação de uma vida como descrita por Schopenhauer, que dizia que uma semana nada mais era do que 5 dias de sofrimento e 2 de tédio? Essa é a pergunta. Você quer ser curado? É o convite de Jesus para o paralítico, mas também o convite dele para você e para mim. Você quer ser curado? Não nos enganemos, irmãos. É preciso que sejamos bastante claros. Jesus sabia que o paralítico sofria por 38 anos. Ele sabe a vida de cada um aqui. Mas mesmo assim, como ele fez com o paralítico, ele fará com cada um de nós. Ele pedirá permissão para intervir. Ele não forçará você à presença eterna ao lado de Deus, se você assim não quiser. É a mesma coisa comigo, com você, com qualquer um nesse templo, com qualquer um que nos assiste agora ou assistirá depois. Jesus pergunta: você quer ser curado? Você quer o Cristo, o caminho, a verdade e a vida? Ou você prefere ficar esperando em sua religiosidade? Prefere ficar elaborando teorias, teologias, que atendam muito mais aos seus próprios desejos, teologias e teorias sobre o mover das águas no tanque, teologias e teorias que negligenciam, como aquelas pessoas estavam negligenciando o Cristo, estendendo a mão para você, dizendo: você quer ser curado? Você quer sair dessa situação? Eu conheço, amados irmãos, pessoas
que são adeptas a doutrinas que dizem saber muito sobre a realidade e tal. Doutrinas e ideias até interessantes, mas quando eu olho para a vida dessas pessoas fora de Cristo, a gente questiona por que murmuram tanto. Se você sabe o caminho, por que tanta murmuração? Por que tanta murmuração? Por que tanto sofrimento? Por que pessoas às vezes que têm tudo e não têm nada? Será que essas pessoas não estão caindo no mesmo erro daqueles ao redor do tanque de Betesda, o erro da religiosidade? Será que ainda há pessoas esperando o mover das águas no tanque? Esperando as águas se moverem para no show de horrores tentarem alcançar, quando a solução de tudo, Cristo, está aqui ao seu lado, disposto a lhe salvar, estendendo a mão a você e dizendo: você quer ser curado? Querer ser curado por Cristo, amados irmãos, encontra sinonímia, é sinônimo, é a mesma coisa de querer ser transformado por completo, de dentro para fora. Segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, as Escrituras dizem: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Sabe o que isso quer dizer? As Escrituras dizem, quer dizer que as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Não há situação que não possa ser modificada. Você nasce de novo, o seu espírito é reconectado com Deus, é vivificado em Deus. Não há nada que não possa ser refeito. Tem gente que diz assim: pastor, eu fui tão ruim, tão ruim, tão ruim, que só nascendo de novo. Oh, é isso! É isso! É exatamente isso. Pastor, eu passei por tanta coisa, tive tanto sofrimento, não tem jeito para a minha vida, só se eu nascesse de novo. E é o que as Escrituras lhe dão: a possibilidade de nascer de novo no Espírito. Ser curado é um milagre fabuloso. É um milagre da salvação para a vida eterna. As decisões que tomamos aqui, amados irmãos, têm consequências em nossa eternidade. E Cristo, e apenas Ele, ninguém mais. Já bastante claro, não há outra pessoa. Unicamente Cristo. Só Ele. O pastor não pode, nenhum desses líderes religiosos de outras religiões podem. Ninguém. Somente Cristo pode lhe oferecer a cura de que você precisa. Só Ele. O que seria, né, amados irmãos, uma vida sem Cristo? Como é? Eu tenho Nietzsche, que é um filósofo importante do século XX, né? Diz que um dos mais importantes ao lado de Wittgenstein. Ele escreve um livro chamado A Origem da Tragédia. E nesse livro ele faz uma referência a um personagem da mitologia grega chamado Sileno. Tanto que tem uma coisa que fala assim: a sabedoria de Sileno. Sileno diz algo que se aplica à vida sem Cristo. Ele nem sabia, né? Mas ele diz algo que, se nós analisarmos, a vida sem Cristo é assim mesmo, a vida sem Jesus. Na Origem da Tragédia, de Nietzsche, nós lemos a referência a esse personagem, que o rei Midas pergunta a Sileno qual é a melhor coisa que poderia ter acontecido a um ser humano. E Sileno responde assim: o melhor de tudo é inatingível,
porque o melhor de tudo é nunca ter nascido. O melhor de tudo, ele conclui, para uma pessoa, a melhor coisa que poderia ter acontecido a uma pessoa é nunca ter nascido. Quem vive esta vida esperando no tanque de Betesda, sem atender ao convite de Cristo, descobrirá sim um dia que Sileno tinha razão na vida dele, que seria muito melhor nunca ter nascido. Você acha isso forte demais, irmãos? É mesmo, é forte mesmo, não tenho como negar. Mas também eu não tenho como negar que essa é a mensagem das Escrituras. A mensagem de salvação das Escrituras é assim: haverá um julgamento da maldade no mundo. E para você não ser destruído com a destruição da maldade do mundo, você tem de estar em Cristo. Quem está em Cristo está a salvo da destruição que Deus fará da maldade do mundo quando providenciar o seu último julgamento. Enquanto cada um toma a sua decisão, vamos ver como responde o paralítico. João 5,7. Olha que interessante, o paralítico diz assim: Senhor, João 5,7, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Coitado, né? O paralítico, os mancos e o cego corre rápido, só não é na direção certa, né? O manco vai na direção certa, mas é devagar, e o paralítico nenhum nem outro. O que o paralítico diz aqui? Fiz tudo o que era possível, Senhor. Não tenho mais nada o que fazer, dentro do possível, não tenho mais nada o que fazer. Jesus, preciso de ajuda. É isso que ele diz. E aqui um princípio profundo das Escrituras. A fé do paralítico em Jesus aqui, quando nós lemos isso aí, era uma fé para que Jesus eventualmente pudesse ajudar o paralítico a ir ao tanque de Betesda. Ele esperava isso. Aí Jesus foi a ele, foi aquele que não precisava ser convencido de que precisava ajuda. E o verso 8 nos diz como Jesus procedeu. Aquela fé pequena do paralítico. A fé do paralítico era: preciso da ajuda do Senhor. Era uma fé pequena. Ele chega lá e diz assim: olha como Jesus procedeu. Em João 5,8 nós lemos como Jesus procede. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Amados irmãos, como de uma fé tão pequena, que é expressa pelo paralítico no verso 7, nós temos uma resposta tão maravilhosa, porque este é o nosso Deus. Veja que uma fé pequena, na pessoa certa, gera resultados desproporcionais ao que você pode entender sobre o tamanho da sua fé, porque o poder não está na fé de ninguém, mas o poder está naquele em quem nós colocamos a nossa fé. A fé por si só não tem poder. Quem tem poder é o Deus encarnado, Jesus de Nazaré, o Cristo. Esse é aquele que todo conceito de poder tem de se referir a ele para ser definido. Deus nos dá mais do que nós pensamos ou esperamos, amados irmãos. Quando estamos em obediência à sua palavra, a resposta de Deus é impressionante. Nosso Deus é maravilhoso. Que Deus incrível é esse a quem nós servimos e amamos. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, os versos 20 a 21, o apóstolo Paulo deixa isso claro. Olha o que diz as Escrituras aqui: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para o todo sempre. Amém. Interessante, amados irmãos, quando nós voltamos ao texto base do nosso bate-papo de hoje, nós vemos que a partir desse momento, nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 5, 1 até o 8. O texto se referia a ele como paralítico, mas Jesus agiu, e a partir daqui do 9, as Escrituras não se referem mais a ele como paralítico, porque Jesus já havia transformado a vida dele. Abramos aí no Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 9. Olha o que as Escrituras falam. Não se refere mais como paralítico. Olha o que diz: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num Shabat, no sábado. Impressionante. Engraçado que aquele paralítico havia sido ensinado pelo judaísmo que uma cura não poderia ocorrer no Shabat, no sábado, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Mas ele não se importou com isso. Ele não se importou com a religiosidade. Ele não se importou com os detalhes pequenos, de só menos importância. Ele entendeu que o Senhor é capaz de fazer aquilo de que ele precisava, é capaz de dar vida quando ele só via morte, dar luz aos lugares em que ele só vê trevas. E é tão interessante que o paralítico resolveu obedecer o comando do Senhor e se levantou. Isso é fé. A fé é exteriorizável, é perceptível pelo seu comportamento. Se você diz, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas anda como um covarde, um frouxo, como se Deus não existisse, você não tem fé. A fé é perceptível pelo comportamento, pelo posicionamento. Seu posicionamento diante das suas doenças, das situações difíceis, está passando por um problema, posicione-se. Posicione-se. Eu sei, Senhor, que eu estou passando por esse problema, mas eu sei que eu não estou só. Deserto nunca foi lugar de permanência, nunca foi lugar de permanência, foi lugar de passagem. Agora é preciso ter fé. É nesse contexto que o apóstolo Tiago diz, uma passagem pouquíssimo entendida, que diz assim: a fé sem obras é morta. Não é que obras geram fé, mas é que a genuína fé se exterioriza em obras, comportamentos, posicionamentos correspondentes. O seu estado de fé gera um comportamento correspondente, amados irmãos. Você acha que fé você está numa rede se espremendo? Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não, fé é você botar o pé para o lado da fora da rede e ir resolver, sabendo que Deus está com você. Isso é fé. O homem não apenas decidiu obedecer ao comando do Senhor, mas decidiu obedecer ao comando do Senhor, trazendo em si um repertório, um passado de 38 anos de paralisia. E não apenas se levantou, o negócio foi tão alto nível, que ele se levantou, pegou a maca e começou a andar. Por que isso? As Escrituras não registram isso. João 5, 9. Imediatamente, volta aí, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Não só, amados irmãos, ocorreu ali uma cura, mas uma cura com demonstração do poder de Deus. E agora, amados irmãos, será que Betesda se repetirá aqui? Será que ainda há pessoas
que escolherão esperar no tanque? Será que menosprezarão o Deus encarnado, que é a fonte da vida? João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em busca de uma religiosidade superficial que não leva a lugar nenhum. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, logo no comecinho, 6, 1 e 2, nos dá uma orientação importante. Diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Olhe, nós tomamos decisões aqui, repito, que têm consequências na eternidade. Por isso que as Escrituras deixam claro, por meio do apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, ele diz: insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Não recebem em vão a graça de Deus. E o 2 diz: pois ele diz: eu o vi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. É agora. O momento é agora, meus amados irmãos. Não ache, eu até estava pregando no aniversário de um ministério ontem, 74 anos de um ministério, me chamaram para pregar no aniversário, e eu estava dizendo uma mensagem lá, e vou dizer o que eu disse aqui. Digo: não achem que só se morre velho. Essa é uma crença que não tem correspondência na realidade. Se morre novo também. A hora da decisão é hoje. Tem gente que tem essa percepção descolada da realidade, que só se morre velho. Ou é inexperiência demais, ou não sei o que é. Ou é pensar, não é? Wishful thinking, é pensamento desejoso, que quer que aconteça, mas isso não tem respaldo na realidade. Temos que abrir, meus irmãos. A igreja é para isso. Não é um clube social. Se tem algo que é um negócio da igreja, é oferecer o contato, apresentar Cristo, para que Ele possa dar a você aquilo de que todos precisamos, que é a vida eterna. Abramos o nosso coração para o Senhor. Abramos. Não quero nenhuma decisão emocional não de vocês não. Mas eu quero que vocês abram seu coração para o Senhor. Deixe o Espírito falar com você. O que você está escutando do Espírito de Deus? Quer ser curado dos pecados? Renda-se. A minha conversão foi uma rendição. Foi uma rendição. Toda conversão é rendição. Conversão a essa igreja? Não. Não é conversão a essa igreja, não. É conversão a isso? Não. É reconciliação com Deus, Criador dos céus e da terra. Não se trata de religião, se trata de reestabelecimento de um relacionamento com o próprio Deus. Cristo, o Deus encarnado, o Logos encarnado, o Logos que veio e tabernaculou entre nós. Cristo, o Deus que assume a humanidade e vem à terra, e ao ressuscitar e ascender aos céus, não apenas satisfeito em ter trazido a divindade à terra, assumindo a humanidade, Ele ascende aos céus, levando a nossa humanidade ao Pai. Ele restabelece a ponte que separava o homem de Deus. Cristo conhece a história do paralítico como Ele conhece a minha e a sua história. Você que está aqui, você que nos
assiste pela internet, Deus conhece. Deus conhece os nossos erros, os nossos medos. Você pode estar dizendo assim, mas minha fé é tão pequena. Deus conhece a nossa pequena fé. Deus conhece. Mas não se trata disso. Não se trata disso. Não foi a pequena fé do paralítico, não foi nenhuma outra circunstância que importou para o que Jesus estava oferecendo. Assim como nada que você possa estar pensando importa para a sua salvação. Jesus oferece sem querer nada em troca. Nada. A forma que nós temos que nos apresentar a Cristo, a forma correta, é de mãos vazias. Se você quiser comprar qualquer coisa de Deus, isto é uma ofensa ao Senhor, porque Ele pagou o preço que ninguém poderia ter pago, para que nós pudéssemos viver a eternidade ao lado do Pai, que foi verter o seu próprio sangue, morrer por nós. Amados irmãos, creia no Senhor, entregue sua vida a Ele e seja salvo. Arrependa-se e seja salvo. Essa mensagem nunca será ultrapassada, não, amados irmãos. Mensagem de arrependimento. Arrependa-se dos pecados, entregue a sua vida ao Senhor e viva uma nova vida. Esta é a mensagem da salvação. Nós temos que ter esta decisão. Eu não quero que seja por emoção. Aliás, o apóstolo Paulo, você veja como a tarefa do pregador é uma tarefa altamente complicada. Olhe o que as Escrituras dizem aqui em Atos 20, 26 a 27. O apóstolo Paulo reuniu os presbíteros de Éfeso e disse assim, eu faço o que eu tenho de fazer, porque em última instância, fazendo o que eu estou fazendo, me livra de ser responsável pelo sangue dos que não estarão na eternidade ao lado do Pai. Olhe só o que diz aqui, Atos 20, 26 a 27. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. A proclamação da vontade de Deus é essencial para todo pregador, todo cristão, quando for falar a palavra do Senhor, tem que falar tudo, para que nós não sejamos responsabilizados pelas decisões que as pessoas tomarão. Mas vocês nunca poderão dizer aqui, no defesa da fé, que vocês não foram ensinados de que fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Você pode ter a fé do tamanho de um bonde, como se dizia antigamente. Essa fé não vale nada, porque o poder não está na fé. O poder está naquele em quem colocamos a nossa fé. E o único que é o caminho, a verdade e a vida é o Deus encarnado, Jesus de Nazaré. Vamos orar.